Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais um Conversas Inclusivas através da nossa Rádio Defensoria. Para você, família atípica, são mensagens, são informações de suma importância, a gente sempre está trazendo alguém aqui para debater na nossa mesa de conversa, sempre para estar deixando você muito bem informado. Então são assuntos de extrema relevância, de muito interesse a você que tem uma situação em casa, família atípica ou conhece alguém, desde já fica aí, ouve a nossa conversa, vai ser com certeza do seu interesse e compartilha com alguém também que necessita ouvir o nosso bate-papo. E hoje nós vamos falar, trazendo aqui para a nossa mesa de conversa um assunto muito importante. Quase muitas pessoas não estão falando sobre isso, mas tem uma importância tão grande a gente vir trazer esse assunto, porque isso não pode ficar no anonimato. A gente tem que falar sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre a sensibilidade auditiva no autismo, o papel da psicologia no cuidado. Hoje tudo isso no Conversas Inclusivas. Hoje a nossa convidada para falarmos, esclarecer esse assunto e nos trazer todas as informações, eu estou aqui com a psicóloga Marina Morena. Seja muito bem-vinda ao Conversas Inclusivas. Muito obrigada, Adriana. Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante, né? Esse assunto da poluição sonora e os impactos nas pessoas com autismo. E fico muito agradecida pelo convite. Desde já, o prazer é todo nosso em te receber e você ter disponibilizado um tempinho seu para vir aqui estar compartilhando com as famílias, né? As famílias atípicas que tanto necessitam de informação. Com certeza. E fala pra gente, o que é a poluição sonora e por que ela afeta tanto as crianças com transtorno do espectro autista? Certo. Bom, pra gente começar, eu acho que é importante a gente caracterizar o autismo, né? Exatamente, porque, perfeito. Por mais que a gente veja que hoje a gente fala muito mais sobre autismo do que há 5, 10 anos. Exato. Mas eu sempre digo que a cada vez que a gente fala, a gente pode atingir uma nova pessoa que ainda não sabe muito bem sobre o transtorno, ou que tem dúvidas, ou que ainda está descobrindo, que está tentando entender, ou alguma família que acabou de receber um laudo, né? Que está naquele momento ali de descoberta. De descoberta, um momento tão difícil muitas vezes, né? Verdade. Então, assim, o autismo, ele não é considerado uma doença. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí muita gente fala, tá, mas o que significa isso então, né? O que é não ser uma doença, ser um transtorno do neurodesenvolvimento? Isso significa que trata-se de uma forma diferente de funcionamento do cérebro, né? Então, o cérebro ele vai ter alterações de desenvolvimento importantes no autismo desde a fase fetal. Então, é um cérebro que já vai se formar que vai se desenvolver dessa forma diferente. Isso vai impactar toda a forma de existir daquela pessoa, né? A forma como ela percebe os estímulos ao redor, a forma como ela percebe o ambiente, a forma como ela interage. Então, é uma forma diferente do cérebro de funcionamento. Pela lei, o autismo é considerado uma doença? Sim. Por quê? Porque para a lei, a gente precisa ter... a lei considera que seja uma doença para que essas pessoas tenham acesso a direitos, né? Então, na lei, ele acaba sendo enquadrado ali no PCD, pessoa com deficiência. Mas a ciência, né, no meio acadêmico, científico, a gente entende que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E aí, esse transtorno, ele possui 2 grandes grupos de características e sintomas, né? O primeiro grande grupo é ali o grupo de prejuízos na comunicação social e na interação social. E o segundo grupo de características e sintomas é o de comportamentos repetitivos, né? Comportamentos restritos e estereotipados. Dentro desses 2 grandes grupos, a gente tem aí uma infinidade de formas de manifestação desse transtorno, Exatamente. Né? Então, vai de um maior grau ali de dificuldade, de prejuízos, de necessidade de suporte, a um menor. O que todas as pessoas vão ter em comum é isso, é que elas vão ter características e sintomas nesses 2 grupos, então elas vão ter ali algum tipo de prejuízo na interação e na comunicação social e algum tipo de comportamento restrito e estereotipado, né, mais repetitivo, e esses 2 conjuntos vão causar um impacto na vida dessa pessoa, dessa criança, né, um prejuízo ali no dia a dia, porque muita gente fala assim, mas eu também não gosto muito de interagir, então eu sou autista, ou eu também gosto de
organizar por padrão, eu gosto de organizar as coisas, não gosto de mudança, então eu sou autista. Não. Você ter uma característica isolada não significa nada. Agora, a gente precisa olhar o todo, ver se você tem características desses dois grandes grupos e se essas características te geram um prejuízo, te geram um impacto no seu dia a dia, estão presentes desde o início da sua vida, né? Então, também não pode ser uma coisa que depois você, hoje em dia eu não sou mais tão sociável, mas eu já... Então, assim, tem que ser algo que realmente precisa ser avaliado por um profissional. A gente não pode ler coisas na internet, no Instagram e achar que a gente tem um diagnóstico, né? Isso hoje é muito importante de ser falado porque a internet traz aí um maior acesso à informação, o que é extremamente positivo, mas também é perigoso nesse sentido, de que tem muita gente se autodiagnosticando e diagnosticando os outros por posts no Instagram, e a gente precisa ter esse cuidado, né? E ter essa avaliação com o profissional. Exato. Só ele vai ter esse olhar e vai realmente detectar o que é que você tem. Exatamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, assim, de estar com profissionais especializados na área para a gente ter acesso a informações realmente que façam sentido ali dentro da nossa realidade, né? Cada um de nós é um ser individual e a gente precisa respeitar essas individualidades. E, inclusive, dentro do autismo, cada autista tem as suas próprias características. Se você conhece um autista, você conhece um autista, você não conhece o autismo, né? Então, por isso que também acaba sendo muito difícil, Adriana, e gerando muita dificuldade mesmo para as famílias, porque as pessoas acham assim, mas o filho da minha vizinha é autista e ele não gosta de barulho, o seu filho não se incomoda, então ele não é. Não. Cada um é cada um. Cada um tem as suas características, né, dentro desses dois grandes grupos de prejuízo que eu falei aqui. Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso. E aí, dentro dessas dificuldades, né, no primeiro ponto ali de dificuldades relacionadas à interação e comunicação social, vários sintomas, várias características podem aparecer. Uma criança que é um pouco mais retraída, ou uma criança que não interage de jeito nenhum, né, com outras crianças que têm uma dificuldade muito maior. Uma criança que não fala, ou uma criança que fala, mas que fala de uma forma mais estereotipada, aquela forma que ali não tem muito aquele trato social. Então, assim, são variadas as formas de manifestação. Por isso que o nome é transtorno do espectro, porque é um espectro, né, de possibilidades de manifestações. E na parte de comportamentos estereotipados e repetitivos, também pode ser uma criança que tenha uma estereotipia muito visível, né, de movimento com o corpo, ou de falar alguma coisa repetidas vezes, ou que seja algo já mais ali camuflado socialmente, que só em casa ela gosta de tudo no mesmo padrão, não gosta de mudar as coisas de lugar, não gosta de viajar para não mudar a rotina, não gosta, né? Então, é algo que não tem uma característica física. E aí é a importância da gente não julgar, né? Não apontar o dedo, porque a gente não sabe o que as pessoas passam dentro lá da casa delas. Exatamente. Né? Uma coisa que eu observei é que você classificou aí os dois grupos, né? Uhum. Olha como a conversa com o profissional é importante. Então, dentro desses dois grupos, tem a falta de interação social, a falta de socialização, o não verbal, e a outra questão dos estereotipismo, né? Da estereotipia. Isso. Aquela questão da organização, Sim. aquela questão de tudo roda. Né? Do movimento com o corpo ou com parte do corpo, exatamente. Né? Então, como eu também sou mãe atípica, o que eu pude perceber no meu, ele passou por fases, né? E tudo isso ele teve, né? Ele hoje está com 16 anos, quando era criança tinha muita estereotipia, eu tenho dificuldade de falar esse nome, tudo ele gostava que rodasse. E uma vez, me corrija se eu estiver errado, uma pessoa falou assim, eles estão se regulando. É verdade isso? Verdade. Procede essa informação? Sim, procede, porque esses movimentos chamam muito a atenção, né, deles. Por exemplo, isso, movimentos circulares, né, giratórios. Sim. Às vezes chamam muito a atenção. Ele é uma máquina girando. Exatamente, né? Então, quando eles olham para aquilo, ou quando eles fazem o objeto girar, aquilo traz uma regulação emocional ou traz uma autoestimulação. Aquilo é muito legal, então eu quero ficar vendo. E aí faz várias e várias e várias vezes. E aí, se você deixar, faz o dia todo. Aí a coisa por si só, se não... A estereotipia, né? Se ela não traz um prejuízo para a criança de ser um comportamento autolesivo, né? Porque tem criança que tem estereotipia de, sei lá, ficar mordendo o lábio, ficar mordendo a bochecha por dentro. E isso vai machucar, isso vai gerar um prejuízo.
Se não traz um prejuízo para ela, não tem problema ela fazer aquilo. A gente que tem que entender que ela tem aquela necessidade. Exato. Agora, claro, se a gente deixar e ela fica o dia todo só naquilo, ela não tá aprendendo nada de novo. Ela tá ali só repetidas e repetidas vezes fazendo algo que ela já sabe fazer. E aí, por isso que a gente precisa intervir de trazer a atenção dela para outras coisas, ensinar para ela outras coisas, né? Então, a estereotipia, a depender do grau, do nível, né? Se não for nada tão prejudicial, a gente precisa respeitar, né? Tem muitos pacientes que eu dou a dica de ter esses brinquedinhos sensoriais giratórios ou aqueles de apertar e andar na bolsa com isso, né? Os que já são adolescentes, adultos, anda com isso na bolsa, tá numa fila de espera ou tá ali numa clínica, fica mexendo naquilo dali. Aí o que eles falam não, eu faço isso, mas muitas vezes as pessoas ficam olhando com aquele olhar meio, né, de, estranho. Então, assim, eu vejo que muitas coisas acontece muito, são muito mais relacionadas às outras pessoas, exatamente, a essa aceitação, essa inclusão, né, esse respeito, exatamente, às diferenças, uma coisa do que a coisa por si. Me incomodava muito esse olhar, né? Ver que teu filho é diferenciado, você chega em determinado local, as pessoas ficam olhando como se fosse uma coisa de outro mundo. Sim. Né? E isso chegou a me incomodar forte, a ponto de eu querer partir para cima da pessoa. Mas aí, então a gente se contenta, mantém a educação e com a ajuda de psicólogos, isso foi também me regulando de certo modo, aprendendo a lidar com isso. Hoje, para mim, não faz diferença. Sim, né? Sim. Dessa aceitação, assim, da condição da criança, isso, né? Da pessoa e de que as outras pessoas vão achar ou não vão achar. Hoje, o isso que tá me importando é o bem-estar dele. Exato. O resto é resto. Sim, mas é algo que a gente precisa discutir, porque a nossa sociedade precisa muito ainda, né? Aprender a flexibilizar, exatamente, a compreender, né? A respeitar. Então, e assim, aprender que o diferente é normal, né? Exato. Todos nós somos diferentes, né? Exato. E a gente precisa entender que alguns transtornos, algumas deficiências, algumas questões aí do desenvolvimento, elas trazem uma diferença maior e que precisa de acolhimento, precisa de respeito, né, no dia a dia. Exatamente. Então, a gente precisa, sim, falar sobre essas coisas, né? Claro. E eu observei que dentro desses dois grupos que você colocou, o meu veio passando por fases. Tanto da estereotipia, como hoje a hipersensibilidade auditiva tá enorme. E hoje, eu não sei se você percebeu, na nossa cidade tem muita moto sem silenciador. Sim. O meu se desregula completamente. E quantas crianças com TEA ficam nessa situação, né? Porque eu tô vendo o meu. Tô vendo o meu ali que eu tô presenciando e ele se desregula completamente com aquele barulho. É muito agressivo pro ouvido dele. Então, eu tento tirar o foco, levo ele pro quarto fechado, ligo a TV baixinho, fico tirando a mente dele daquilo ali que está agoniando a cabeça dele. Olha isso, vamos ver isso comigo, olha. E até ele se distrai e até passar aquilo ali. Mas ele entra em crise e está horrível ultimamente. Sim, sim. E aí, entrando nesse ponto, a questão da sensibilidade, ela entra ali naquele grupo 2 de característica do autismo, né? Que é esse de comportamentos estereotipados, repetitivos, padronizados. Por quê? Porque a gente já sabe que essas questões sensoriais, elas estão muito presentes no autismo. É muito difícil um autista que não tenha essas questões sensoriais de sensibilidade, né? Então, a gente vê em quase todos. É muito frequente essa questão. Só que, em alguns, a gente tem o que a gente chama de hipossensibilidade, que é sentir menos do que as outras pessoas sentem aquele estímulo do ambiente sensorial. E outros têm uma hipersensibilidade, que é sentir mais, né? Então, hipo menos, hiper mais. O meu é hipersensível, né? Sim. E aí, o que acontece, né? O nosso cérebro, ele processa os estímulos ali sensoriais. Cheiros, né? Visual, auditivo, enfim, dor. E no autismo, a gente já sabe que existe uma alteração cerebral que faz com que o processamento desses estímulos seja diferente. Então, não é uma questão de birra, de não querer, é uma questão que o seu cérebro vai processar aquele estímulo de uma forma diferente, ponto. E isso é algo que vai impactar diretamente o seu ambiente, a forma como você vai estar nesse ambiente. Então, imagina que uma pessoa com autismo que tem uma hipersensibilidade auditiva,
ela vai tolerar um volume de barulho ali, enfim, um som naquele ambiente até um determinado ponto, enquanto eu e você vamos conseguir tolerar até um ponto mais alto. E quando a gente tá num ambiente em que tem um som muito alto incomodando a gente, faz com que a gente fique irritado, não consiga se concentrar direito, Exatamente. Não consiga executar muito bem as coisas que a gente tá tendo que fazer ali. Muitas vezes gera uma dor de cabeça, né? Então, assim, imagina você ser uma pessoa que tem essa hipersensibilidade num mundo que o tempo todo tá te enchendo de estímulos, né? Isso deve ser realmente desesperador. E aí, o que acontece é que muitas vezes as crianças, as pessoas com autismo acabam entrando em crise, né? Uma crise de desregulação sensorial. Foi tanto estímulo, tanta luz, tanto som, tanto cheiro, tanta gente, tanto barulho, que elas acabam se desregulando e elas ficam extremamente nervosas e elas choram, elas gritam, elas não sabem o que fazer. Algumas acabam tendo comportamentos de autoagressão, né? Então acabam se machucando ou machucando ali a pessoa que está tentando ajudar. Exato. Porque é um momento de desespero, chegou num nível que foi o limite para aquela pessoa. E quando são crianças, muitas vezes eles não conseguem nem entender o que está acontecendo. Então, eles vão gritar, eles vão chorar, eles vão fazer o que criança sabe fazer, né? Confusão mental, né? Exatamente. E aí, as outras pessoas ao redor olham e acham que o quê? Que é uma birra, que o pai e a mãe não botam limite, que tá faltando bater naquela criança para ela poder se comportar, né? Então, esses julgamentos, eles são, assim, muito violentos, Infelizmente, né? sempre tem. Muita gente não sabe o que é que você tá passando ali. Sim. Aí fica julgando, nossa, você não dá limite ao seu Exato. filho, você não dá educação porque ele age dessa forma quando chega nos locais. Exatamente. Isso é muito desconfortável ouvir isso, né? Sim. A pessoa não sabe a tua trajetória Não de vida sabe. E vem logo com julgamento. Com julgamento, exatamente. E assim, é algo que, como o autismo não tem uma cara, né? Como muita gente fala, não tem uma característica física. Então, as pessoas não vão entender que ali é uma criança com autismo que está se desregulando, que aquele barulho estava muito alto e etc, etc. Tem todo um contexto por trás, né? Claro que tem criança que vai fazer birra e é normal criança fazer birra, tudo bem criança fazer birra. Eu sempre digo isso na clínica também. Tudo bem criança fazer birra, criança faz birra. Hoje em dia parece que os adultos estão tolerando cada vez menos, assim, as crianças serem crianças, querem que as crianças sejam mini adultos, se comportem direitinho, comam direitinho, façam tudo direitinho. E não é assim, criança tá aprendendo a se regular, tá aprendendo a existir nesse mundo, né? Então, assim, são muitos estímulos, existe um desenvolvimento acontecendo. E no caso do autismo, tem essa questão aí da alteração sensorial, que é algo que a gente precisa considerar. E como eu falei, impacta em questões de concentração, em questões de irritabilidade, de humor, em questões de sono, em questões de apetite, em questões de... tudo, né? Porque você tá ali extremamente incomodado, né? E aí algumas pessoas vão ter essa sensibilidade, né? Relacionado a cheiros, relacionado à textura, de não conseguir pegar em algumas texturas, não conseguir pisar em algumas texturas, não conseguir comer algumas texturas. O meu não suporta geleia. Oh. Ele não gosta daquela gelatina. Sim, nessa textura assim meio, né? E o meu também não gosta de toque. Foi assim, nossa, uma luta grande para que ele conseguisse permitir cortar o cabelo. Uhum. E as unhas, né? As necessidades básicas que a gente tem que fazer com o filho da gente, ele não permitia. Sim. Até que um dia, ele nos atendimentos da vida, né? E aí a gente trocou de terapeuta ocupacional. Uhum. Quando ele foi para outra pessoa que ele também gostou, ele se identificou e foi totalmente permissivo, uma forma diferente, né? A outra era boa, mas o outro foi melhor. E ele se permitiu, até hoje sou eu que corto. Eu consigo cortar o cabelo, eu consigo cortar as unhas, mas ele ainda toma aquilo como uma agressão. Eu disse, não vai machucar você. Ele grita quando eu tô cortando a unha. E já tá no psicológico, eu nem encostei a tesourinha, já tá gritando. Já tá, Mas porque é uma alteração aí que ele provavelmente tem nessa parte do tátil, né? Do cabelo, da unha, do toque, né? Que você falou. Então, essa parte aí tátil mesmo. E aí, algumas vão ter relacionado à parte da audição, né? Que é o nosso tema aqui também, né? Que é o nosso tema aqui hoje, dessa questão da poluição sonora. E aí a gente entra num problema que eu acho muito difícil, porque a poluição sonora, ela é uma poluição assim como a poluição de lixo, a poluição, as outras poluições, né? Só que como é algo mais invisível, né?
as pessoas não entendem ou não sei, tem mais dificuldade de respeitar. E aí a gente vive num centro urbano, né? Exato. Que tem barulho de construção civil, barulho de trânsito, como você falou, de motos que não tem aqueles silenciadores que fazem um som que assusta a gente, né? Às vezes passa uma moto, você chega a dar aquela sensação ruim. A gente que não tem nenhuma comorbidade, nenhum problema auditivo, a gente se incomoda. Exato. Inclusive, anteontem, nós recebemos aqui um fiscal. Falamos sobre poluição sonora. Legal. Até então, ele só citava o assunto sobre sons. Né? Aquelas turmas de jovens que iam para as praças, abriam o seu som do carro enorme ou seus paredões. E ali vinham famílias, tinham como ligar para um 156, a fiscalização aparecia. Aí já vinham outras demandas, vou chegar lá. Vinham outras demandas e dizia assim, mas quando vocês saem, eles tornam de novo a aumentar o som. E aquela questão, não é só pela questão do autismo em si, tem idosos, tem pessoas doentes, e às vezes você trabalhou o dia inteiro, você quer chegar na sua casa, você quer ter um mínimo de descanso. Sim. E de repente, ali perto da tua casa está acontecendo aquele barulho todo, aquele som extremamente alto, né? Sim. E aí eles resolveram ir com carros descaracterizados e conseguiram aprender muitos sons. Aí eu falei, então, a questão onde eu quero chegar é porque, assim, eu como mãe atípica, eu trago essa situação para o senhor em nome de muitas mães. Porque o que ocorre? Hoje a nossa cidade está demais, o som de motos que ela vem totalmente silenciosa de fábrica e as pessoas tiram o silenciador para sair fazendo barulho nas ruas. Que isso incomoda tanto a gente como dito normal, como quem tem hipersensibilidade auditiva. Sim. E aí o que ocorre? Ele falou que ia levar essa situação ao chefe dele e iam realizar blitz. Porque assim, como se trata de um veículo que está em movimento, você não sabe o paradeiro, para onde aquela pessoa tá indo, não tem como. Não tem como eu ligar para um 56, olha, passou aqui na minha rua uma moto, verdade. Meu filho se desregulou todo, não tem como. E eles vão realizar, me prometeu, que em nome dessas mães atípicas, ia realizar blitz. Olha aí, já é uma vitória. Já é uma forma de fiscalizar, né? E talvez também panfletagem, né? Alguma coisa de conscientização, assim. A gente precisa falar disso. Precisa. Precisa espalhar, compartilhar, para que a gente seja ouvido e as nossas dificuldades, que não é fácil, não é como a de uma pessoa comum. Sim. Eu acho que é isso, assim, a gente precisa olhar para esse lado da conscientização, né, da população, é o que mais, assim, falta, é o que a gente precisa fazer, porque hoje a gente tem mais acesso a diagnósticos, né, a gente consegue entender o autismo que a gente está aqui falando sobre de uma forma melhor do que a gente entendia há alguns anos, a gente tem já esse conhecimento, mas, assim, isso precisa chegar na população, isso precisa chegar no dia a dia, no cotidiano das famílias atípicas, né? Que já vivem tão sobrecarregadas. Exatamente. Né? Então, quando você respeita o espaço da outra pessoa, porque eu acho essa questão de você ouvir sons em volumes muito altos, você está desrespeitando o espaço das outras pessoas, né? Você está, assim, colocando a sua vontade acima da comunidade, das pessoas ao teu redor. Tanta coisa absurda. Uma vez, vou contar um exemplo para você. Eu cheguei numa fila, eu fui comprar sorvete. E tava fila, porque era aquele que você compra de muito. Eu não vou falar o nome da sorveteria. Então tinha muita gente nesse dia, tinha umas 5 pessoas na minha frente, eu passei na frente. E uma pessoa ficou lá resmungando. Eu tava com meu filho, ele tava usando crachá, e ele não sabia o que era aquilo. Aí ele, a senhora está furando fila. Eu disse, não, eu não estou furando fila. Eu estou na preferencial porque eu estou com meu filho especial. Mas ele não tem cara de deficiente. Eu disse, eu não tenho que provar nada para você. Eu estou aqui com os meus direitos. Então fique na sua, não se incomode com a minha vida. Sim. E todo mundo ficou me olhando. Um absurdo, né? Um absurdo você ouvir isso. Sim. A pessoa não sabe o que é que você está passando dentro de casa, o grau do autismo que você tem ali com o teu filho, o que é que você enfrenta no dia a dia, o que é que você passa dentro da sua casa. Sim. Porque tem muitas mães, não é verdade, Marina? Porque muitas mães solos nessa caminhada. Sim. É o que a gente mais ouve em comunidade escolar, em comunidade onde você vai levar as crianças no atendimento público para quem depende do SUS, né? Tanto naquela fase de estar frequentando o centrinho da prefeitura, quando passa numa certa idade, que vai também ali para o atendimento do governo, onde antigamente era o Rede Cidadania, hoje já é outro nome, né? Então, assim,
é uma falta de respeito constante. Constante. Poucas pessoas têm empatia. Sim. Né? Pouquíssimas. Sim. E aí é essa nossa caminhada árdua do dia a dia. Exatamente. E a gente vê, assim, coisas simples que às vezes podem ajudar, né? Às vezes você tá ali fazendo uma obra na sua casa, alguma coisa assim, vem a mãe ali de uma criança atípica, né, com autismo, enfim, e fala, olha, por favor, pelo menos das 2 às 3, não bate aí, não bate no muro, não batuca aí, porque meu filho tá dormindo nesse horário, ele não tá conseguindo e tal. E as pessoas acham ruim esse tipo de pedido, esse tipo de coisa, né? Eu já ouvi isso, assim, de uma mãe falar, poxa, era barulheiro o dia todo. Eu entendo, é obra, né? Como que a gente vai fazer uma obra sem fazer barulho? Mas pelo menos no horário que eu solicitei, eu gostaria que não tivessem feito. Mas aí a pessoa acha ruim e faz e não tá nem aí, né? Então, assim... É complicado. São coisas, assim, simples, que se as pessoas tivessem esse respeito, essa empatia, né? Talvez as coisas caminhassem de uma forma melhor. Exatamente. Né? Tem gente que não colabora porque não está passando por aquilo ali, não tem um autista na família. Então, se você tem problema é seu. Exato. Entendeu? Ninguém para pensar em Sim. você. Outro absurdo que eu passei foi perto da minha casa há uns anos atrás. Morava uma família lá e estava tendo jogo. Uhum. Que necessidade tem de soltar fogos? Sim. Nossa, o cara simplesmente mirou aqui do muro dele para cima da minha casa. E o pipoco foi lá em cima. Meu filho se desregulou todo. Ficou se tremendo, suando. Foi horrível. E às vezes leva horas para se regular, né? Às vezes impacta vários dias seguintes, eu né? Eu fiquei assim tão preocupada porque eu pensei que ele ia ter um treco do coração. Eu fiquei assim muito apavorada. Eu bati palma. Eu tava chorando. Eu disse... Vizinho, pelo amor de Deus, não faça isso. Meu filho tem autismo, tem sopro cardíaco. Você mirou seu fogo aqui para cima do telhado da minha casa. Meu filho tá ali em tempo de dar... Vizinha, me desculpe. Ainda pelo menos esse foi educado. Me desculpe, eu não vou mais soltar. Sim, e espero que não tenha feito mais. E não fez mais, ainda graças bem. a Deus, Sim. pelo menos. E a gente, assim, os fogos, por exemplo, né? É um ponto aí bem sensível que hoje já existem várias discussões, inclusive falando sobre... pessoas com autismo e outras sensibilidades sensoriais, como o transtorno do processamento sensorial, e também sobre animais de estimação, né? Que a gente vê que muitos morrem quando soltam fogos e tal. Então já existe toda uma discussão para que os fogos sejam algo visual e não auditivo, sonoro, né? Aí o que acontece? É o nosso dilema de todo final de ano. Quando tem queimas de fogo no Parque Anauá ou ali na Orla, o prefeito ou o governador manda soltar fogos silenciosos, mas a população consegue e solta os barulhentos. E aí é que tá o problema, os barulhentos. E aí desregula cachorro, cachorro morre por conta de fogo. O cachorro do amigo meu morreu. Sim. E o filho da gente fica em agonia. E é a nossa preocupação, ele entrar naquele pavor e sentir alguma coisa. O coração da gente fica na mão ali. Fica, e como eu falei, às vezes gera um impacto ali na criança, no adolescente, por dias sem dormir direito, dias sem se concentrar, sem comer direito, por causa daquele episódio ali de desregulação que foi tão forte. Exato. Né? Às vezes leva horas para voltar a se regular ali do pai e da mãe, sem saber o que fazer, e já acaba toda a rotina do dia, do sono da família. Então é um impacto muito grande. A gente fica esgotada. Esgotado, exatamente, né? Então falta essa conscientização, assim, da população. Outra coisa que eu acho também, assim, muito importante é sobre parques aquáticos, banhos, essas coisas. Eu acho, assim, que é muito importante que esses lugares tenham um som. O som daquele ambiente, sabe? Que eles colocam ali no parque aquático, por exemplo. Tem a caixa de som do parque aquático e coloca aquele som ali. Do que esses lugares que cada um chega com a sua caixinha de som e coloca uma música diferente, aí um tenta botar um mais alto que o outro pra gente já é uma bagunça sonora. Isso agora dá um você desespero. Imagina como é que é para uma criança com hipersensibilidade auditiva. Sim. Às vezes eu chego em lugares que tem isso, assim, que é um tocando rock aqui, o outro sertanejo aqui, o outro pagode ali, e dá uma confusão mental, é um mais alto que o outro pra poder, né, um abafar o som do outro. E aí muita gente fala assim: então se faz barulho, se incomoda, então não traga seu filho autista pra cá. E a criança autista não tem direito de ir num parque aquático, ter um dia, né, de lazer em família. Aquela família não tem esse direito, porque se for, aí as coisas têm que ser adaptadas para ela. Aí as pessoas dizem logo isso. Então não vai, né? Então fica dentro de casa a vida toda, né? Não, olha outro absurdo que me aconteceu. Eu gosto de me contar como exemplo, porque a gente sabe o que passa.
Quando foi no início, hoje ele está com 16 anos, quando foi lá no início que ele tinha ali os primeiros aninhos, 4 anos, eu achei muito importante eu pagar uma escola particular, porque eu achei que seria um tratamento melhor. Foi onde eu errei e me enganei completamente. A comunidade escolar de pessoas que têm um poder aquisitivo maior não são empáticas, nem um pouco. Porque eu passei isso na pele e foi horrível na turma do meu filho. Eu tirei ele da escola. Chegou uma mãe para mim e disse, olha, as mães dessa turma estão se reunindo para falar com você, porque seu filho atrapalha a aula. Gente, para que ela foi falar aquilo para mim? Aí eu disse assim, olha, o direito que o seu filho tem de estar aqui na sala de aula, o meu também tem. E ele tem uma professora cuidadora. Sim. Então, você se coloque no meu lugar, se fosse o seu filho que fosse autista e eu tivesse vindo falar isso aqui para você, você Sim. ia gostar? Nossa, ela ficou tão desconfiada. Essa mulher, quando me via ainda por lá, ela fingia que não me via, baixava a cabeça e passava. É muito desrespeito que a gente enfrenta no dia a dia. É muito triste que seja assim, né? Eu sinto muito que você tenha passado por isso e nem imagino quantas coisas mais você não deve ter passado. E outras né? mães também, Mas né? infelizmente é a realidade de muitas mães, A gente não né? é convidado para aniversário. Para não te dizer que não chamam a gente para aniversário, os meus filhos, principalmente o meu que é autista, a gente é chamado para um aniversário todo ano, que é da professora Cláudia dele. Que a gente criou um vínculo de amizade assim para sempre. Sabe aquela pessoa que passou pela tua vida e fez a diferença? Sim. Ela foi uma delas. Então, é o único aniversário que nós vamos todo ano. Dos filhos dela. Sim, mas é a realidade de muitas famílias, De né? muitas. Infelizmente, assim, a gente precisa... É aquela questão onde não cabe, meu filho não me cabe também. E a gente precisa mudar isso, sabe? A gente precisa mudar isso. Uma outra coisa relacionada a essa questão de poluição sonora que eu vejo e que eu aprendi a ver na clínica com alguns pacientes é o seguinte: muitas crianças e adolescentes com autismo fazem o uso do abafador ou do fone de ouvido para conseguirem lidar, né, com... E quem é aquele que não aceita por ter hipersensibilidade, no caso do meu? Alguns conseguem usar, outros não conseguem, porque aí já o toque do fone no ouvido já incomoda. Não gosta, incomoda. Né? Mas alguns usam. Então, por exemplo, eu conheço crianças, adolescentes, atendo que usam. E aí, o que já aconteceu, né, que eu já ouvi relatos de pessoas que conseguiram um emprego, né, ali entrando na vida adulta, que tem o diagnóstico de autismo, conseguiram um emprego e falaram, olha, eu vou precisar usar o abafador aqui nesse ambiente, tá? O abafador é um direito meu, eu uso porque me incomoda muito, eu tenho uma sensibilidade, então alguns barulhos me fazem muito mal e eu vou precisar usar. Ok. Aí a pessoa começa a usar o abafador no ambiente de trabalho e começa a ouvir piadinhas do tipo, tira esse fone, isso é falta de educação. Não fica com esse fone, tem que ficar com esse fone o tempo todo, sabe? Então, assim, o que o fone da outra pessoa vai interferir na sua vida, né? Nada. Aquilo ali tá ajudando ela a se regular naquele ambiente, tá ajudando ela a permanecer naquele ambiente, tá ajudando ela a trabalhar melhor, a estudar melhor, a estar naquele ambiente de lazer de uma forma mais confortável. E as outras pessoas se incomodam porque acham que é falta de educação estar com fone, porque acham que... Então, assim... É muito difícil, né? É muito difícil. E é algo que a gente precisa também, eu acho que a gente precisa colocar o olhar nisso. Se você vê uma pessoa na rua, num ambiente que você acha, nossa, inadequado, essa pessoa tá com um fone com abafador, talvez seja uma pessoa autista, que ouve as coisas de uma forma diferente de você e ela tá com aquilo ali pra ela poder ficar minimamente confortável naquele ambiente, né? Eu tenho crianças, pacientes que vão para shows no teatro ali, de musiquinha, coisas infantis, e vão com abafador. Aí muita gente fala, nossa, mas veio pro show e vai ficar com abafador? Sim, mas porque tá com o abafador ele consegue ouvir melhor do que se não tivesse. O som não entra com agressão. Exato, o som não vai entrar daquela forma. Ele ouvir ameno, né? Exatamente. Então a gente precisa respeitar essas adaptações, essas diferenças e estar aberto a fazer essas adaptações também, né? Como a gente falou, de entender que o vizinho tem uma sensibilidade,
Se eu quero ouvir minha música alta, coloca alta ali na sua casa, num volume que vai ser alto ali pra você, mas não vai ser alto pra rua inteira. Né? Não vai ser alto pra todas as casas muito, ao redor. Né? Infelizmente. Né? Ou use o seu fone de ouvido, ou se você vai pra um banho, um parque aquático, uma coisa, não vai ficar fazendo briga de caixa de som com as outras pessoas, né? Então, assim, são várias atitudes, né? São atitudes ali do dia a dia que, se a gente começa a ter, a gente consegue melhorar e impactar a vida de famílias atípicas de uma forma muito mais positiva, né? De forma muito mais respeitosa. E eu acho que falta muito isso ainda hoje, a gente precisa pensar sobre isso. Hoje a gente fala muito... Hoje não, né? A gente fala muito de inclusão e eu acho que hoje em dia o que a gente está tendo é que as pessoas com alguma deficiência ou com algum transtorno, elas estão tendo acesso, mais acesso aos lugares. Estão tendo mais acesso às escolas, mais acesso aos ambientes, mas ter acesso não significa ainda que está incluído. Exato, ainda tem muito que melhorar. Às vezes você tá lá naquele ambiente, mas tá todo mundo te olhando de cara feia, tá todo mundo falando de você, tá todo mundo achando ruim que você tá com fone, isso não é estar incluído. Né? Então, eu tô tendo acesso ao ambiente, mas eu não tô me sentindo parte daquele ambiente. A inclusão vai acontecer quando realmente as pessoas entenderem e passarem a respeitar o espaço do outro, as limitações do outro. As diferenças do outro. Sim. As dificuldades que ele tem que você não tem. Sim. Mas tem que ver, eu não tenho isso, mas o outro tem. Sim. E nele é bem forte, né? É isso que a gente tem que entender e passar para as pessoas. Sim. Porque, é como você diz, as famílias, elas já vêm tão sobrecarregadas, cansadas, e ainda ter que passar por tudo isso, enfrentar o preconceito na rua, Sim. a desigualdade, a indiferença, os olhares julgadores, isso é muito difícil. Sim, exatamente. Falta esse respeito às diferenças e entender que se não é uma necessidade minha, pode ser uma necessidade da outra pessoa. Exato. Né? E quais são os comportamentos a criança ela pode apresentar quando está sobrecarregada sensorialmente por sons? Né? Porque a gente sabe que tem vários níveis, vários graus, e uma é diferente da outra, né? Sim, sim. Como a gente estava falando, né? Algumas crianças, quando elas estão nesse momento aí de crise ou de sobrecarga, um pouco antes de acontecer a crise, ela já vai apresentando ali alguns sinais de que ela já está extremamente incomodada naquele ambiente, já fica ou pegando na mãozinha ali da mãe e do pai para sair, ou já está ali um pouco mais agitada, né? Você começa a ver que a criança fica mais agitada ali no comportamento de ficar levantando, subindo, então você vai vendo ali que já tem um incômodo acontecendo. E aí quando acontece a crise, aí a crise já é algo ali bem mais forte, né? Que aí, como a gente falou, pode vir um choro, um grito, um comportamento autolesivo, autoagressivo, uma agressão ali pro pai, pra mãe que tá tentando controlar de alguma forma, porque já vem esse medo do olhar dos outros e já vem esse desespero, né? Muitos pais falam assim: quando a criança se desregula, eu não consigo nem dar total atenção pro que o meu filho tá precisando ali, porque eu já tenho que ficar de olho se os outros não estão achando ruim, Exatamente. Se os outros não vão... Então, assim, Eu já fui parada pela polícia, você não imagina. Nossa! Aconteceu uma situação, ele era pequeno. A gente, no decorrer dessa caminhada aí da nossa vivência, a gente vem aprendendo muito a lidar com eles mesmos, né? Sim. A saber até onde a gente pode ir, né? E aconteceu um dia eu dizer, a gente tá tão trancado dentro de casa, vamos sair um pouco com as crianças. E eu tava com um que era bebê de carrinho, e o meu Fábio, que tava com quantos anos na época? Uns 5 aninhos, 5 para 4 aninhos. A gente foi no Arraial do Parque Anauá. Até então eu não sabia nada sobre a sensibilidade, hipersensibilidade auditiva do meu filho. Sabia que ele tinha medo de fogos. Então eu me prevenia dos fogos, mas não das multidões, Sim. né? Eu vim aprendendo isso com ele no dia a dia, na raça. Nossa. Conforme vai acontecendo, Exato, né? conforme vai acontecendo. E eu sofri muito, né? Então nesse dia, quando a gente deu a volta, e a gente chegou por trás e tinha os brinquedos infláveis e tinha os pula-pulas. Ele enlouqueceu para ir no pula-pula. Só que tinha aquela questão. Estava dividido por faixa etária, né? Da criança pequena à maior, né? E assim, como ele não sabia da regrinha de esperar o outro sair para ele entrar, ele não entendia. E a questão do... ter o tempo para entrar onde ele queria entrar, naquele onde estavam os grandes. Ele não queria ir nos pequenos. E ele não sabia a hora de entrar, que tinha hora para sair. Então eu achei por bem não levar.
Ele se desregulou ali, se jogou no chão, gritava, chorava, parecia que estava matando ele. Eu tentava explicar baixinho, com calma, respirava fundo, porque uma coisa eu aprendi com o meu: quanto mais você mostra desespero por ele estar daquele jeito, pior vai ficando. Então, a gente tira paciência de onde não tem. Sim. Você respira fundo e fica ali se mantendo no controle. E aí lá vem o policial. O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo com essa criança? Eu disse: calma, meu filho é autista, ele está desregulado, ele não entende das regras do brinquedo. Então eu fui explicar para ele não entendeu, por isso ele está se jogando no chão. Ele não sabe a hora de entrar. Eu tive que explicar, você tem que explicar. Você tem que dar uma aula ali, E né? se você visse, Marina, nesse dia, o tanto de gente que os olhares voltaram para mim. Nossa, aí chegou um grupo de amigos: o que está acontecendo? Ainda bem que eram conhecidos da gente, precisa de ajuda, a gente quer te ajudar. Eu disse: não tem como, tem que deixar ele se acalmar aqui e a gente vai para casa. Só esperar ele se regular um pouquinho para conseguir pegar ele no braço. Ele estava tão impulsivo que até para pegar ele no braço e sair estava difícil. Sim. Final das contas, aquele monte de gente, todo mundo se perdendo no estacionamento, foi uma loucura. Sim, mas como você fala, é o tipo de coisa que às vezes a gente só aprende quando passa, né? Só aprende passando. Por isso que é importante a gente falar sobre, né? Para ver se as pessoas vão entendendo. São essas trocas de experiências que a gente tem, às vezes, quando se junta mães. Nossa, são situações diferentes, mas... Sim, muitas às vezes dá para aprender muita coisa, né, com a experiência. Às vezes a pessoa nunca passou pessoas. por aquilo ali, a gente sabe que tem graus diferentes, Sim. que nenhum é igual ao outro, mas sempre volta para a mesma questão, né? As Sim. dificuldades. Sim. E aí nesses momentos de crise, como a gente estava falando, também a forma de se desregular, ela vai variar de pessoa para pessoa, né? De ficar mais irritado, ficar mais agressivo, ficar ali com uma fadiga, depois com insônia, depois com dificuldade para comer, depois com dificuldade para se concentrar, enfim. Mas como você falou um ponto muito importante. Nessas horas não é hora de sermão, não é hora de bronca, não é hora de ficar querer mostrar para a criança mais força ainda, mais. De jeito nenhum, só piora a situação. Você tem que, né? E aí a dificuldade de muitas famílias, como a gente estava falando, que já vivem sobrecarregadas, você tem que conseguir ali manter a calma minimamente no que for possível para você, acolher. E eles têm uma percepção tremenda. Esperar, né? E esperar passar. E aí eu também sempre digo, é importante a gente ir entendendo os padrões em que isso acontece. Isso. Uma coisa que eu faço às vezes com algumas famílias, que pode ficar como dica para famílias atípicas, é começa a anotar no celular mesmo ou num papel o dia que aconteceu aquela crise, o que tinha acontecido antes, onde você estava, se tinha alguma coisa diferente. Nossa, as minhas ficam na memória, Marina, eu não esqueço jamais. Nem precisa anotar, né? Não. Mas às vezes anotando a gente vai encontrando esse padrão, sabe? Exato. De o que Importante. aconteceu antes, quanto tempo durou e o que aconteceu depois que parece que a criança se acalmou, se regulou. E aí, quando os pais começam a anotar, daí a gente vai entendendo que, nossa, é sempre quando vocês saem para lugares com multidões, tipo, vai num cinema, ou num circo, ou num shopping. Ou então, nossa, é sempre quando tem um barulho muito alto. Nossa, todas as vezes ou na maioria das vezes ele se acalmou depois que você conseguiu dar um banho nele. Então, talvez a água ali com banho. ajuda. A água ajuda. Então você vai encontrando. Para um lugar tranquilo, por exemplo. Hoje eu sei equilibrar, né? Para as mães que estão aí no começo da viagem, que isso é uma viagem muito doida. Vamos usar logo esse termo. E para sempre, né? E para sempre. Mas assim, o que faz a gente suportar o amor? O amor é tão intenso, o amor é tão imenso, que faz com que você crie forças e suporte. Mas às vezes fica muito difícil pelo fato de você estar cansada, você quer um respiro. Sim. E então isso é muito aprendendo. necessário, né? E o importante, enfatizar para as mães que estão começando também a caminhada, é que todo começo ele é mais difícil. Sim. Até você aprender com eles, aprender com os profissionais que estão atendendo ele e saber, hoje, infelizmente, o atendimento está difícil, está escasso. Sim. Mas, assim, o atendimento faz uma diferença enorme. Eu me lembro que no começo da minha caminhada com meu filho, até hoje, há mudanças consideráveis, Sim. né, de uma melhora. Nunca vai deixar de ser autista, Sim. mas vai
ter uma melhora. Sim. Foi passando de fases. Melhora a qualidade de vida, Melhora né? a qualidade e da família, de vida. né? Exatamente. Foram um tempo que eu tive que parar. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia socializar a minha vida. Eu era parada. Hoje eu já equilibro, né? Já, nada é perfeito, mas eu consigo equilibrar um pouco o trabalho, as minhas saídas, a minha vida e o momento deles e para onde eu devo e posso levar eles, sem excluir da sociedade e também sem levar para a multidão. Sim, para lugares que você sabe que não vai funcionar, exatamente. né? Então, já sei exatamente os pontos aonde eu posso andar, aonde deixa ele feliz, aonde deixa ele alegre. Regulado, né? Mais regulado. Sai feliz e volta feliz. Sim. Ele adora fazer compras comigo. Ai, que legal. Eu consigo fazer compras com ele, é o que não me dá trabalho. E é a pessoa mais educada que eu tenho em casa hoje. É o que não deixa a toalha na cama, é o que tira a roupa para tomar banho e vai e coloca na máquina. Que coisa boa, né? Maravilhoso. Mas é isso, é com a caminhada, né, que você vai aprendendo. E claro, quando se tem orientações dos profissionais, né, você vai encontrando essas formas de lidar com aquela criança ali. A sua criança não vai ser igual a nenhuma outra criança, né? Então a sua vai se regular de uma forma, a sua vai conseguir fazer compras, outras não vão, né? Então você vai aprendendo a lidar com a sua criança, com as orientações dos profissionais, vai entendendo o que regula, o que desregula. E com isso você vai conseguindo trazer mais qualidade de vida para o seu filho, para sua filha e para sua família. Nossa, né? Eu cheguei a um ponto, Marina, que eu achava que eu nunca mais ia conseguir ter uma vida, né? Nunca mais ia conseguir me cuidar, nunca mais ia conseguir trabalhar. Nossa, porque do jeito que ele tá, ninguém vai conseguir ficar com ele, não vou nunca conseguir pagar alguém para deixar aqui. Sim. Hoje tá bem tranquilo. Sim. Nossa, que maravilha. As coisas evoluem, né? Evoluiu, sim, evoluiu. Então, de caso para caso, cada um observa ali dentro da sua situação, né? Da sua realidade. Não dá para comparar, né? Exato. Mas dentro da sua realidade, com certeza, é possível que ocorram evoluções, né? Verdade. Evoluções ali importantes que vão trazer essa maior qualidade de vida. E eu acho que a gente tá atento também para dar esse suporte para as mães, né? Às vezes a mãe precisa que você ali escute ela, né? Exato. Ou que você, em vez de julgar, você olhe para ela ali no meio de uma crise do filho e pergunte, né? Você precisa de ajuda? O que eu posso fazer para ajudar? Exato. Eu tenho um brinquedinho aqui, será que ele vai gostar? Então, assim, esse olhar acolhedor e respeitoso, né? Esse olhar acolhedor e respeitoso, ele faz muita diferença na vida das famílias atípicas. Sim, sim, com certeza. E a gente falando sobre isso, né? Sobre essas questões da hipersensibilidade auditiva e diversas formas, né? Fala pra gente, você como profissional, como é que a poluição sonora ela pode impactar o desenvolvimento emocional da criança com TEA? Tá. Bom, imagina, né, como a gente estava falando, imagina você ser frequentemente colocado num estado que te deixa mais irritado, mais disperso, mais agressivo em alguns casos, né, com dificuldade de se concentrar, com dificuldade de estar ali no ambiente de uma forma com maior qualidade. Isso a longo prazo gera impactos muito significativos, né? Então, assim, os ambientes, eles precisam estar adaptados. Quando a gente sabe que tem uma criança ali com autismo numa escola, numa sala de aula, a gente precisa entender que a gente vai precisar fazer essa educação com a turma, né? Ali os coleguinhas, eu vejo muitas escolas fazem isso. Os colegas já sabem que aquele aluno não gosta de barulho muito alto, então quando vê que ele tá ficando mais agitado, a própria turma já começa a ajudar. E como a gente estava falando, né, em ambientes públicos, as pessoas terem esse olhar e tudo mais, isso vai causar ali, vai fazer uma diferença. Mas a longo prazo, isso pode gerar impactos ali na aprendizagem, né? Pode gerar impactos nessa evolução que a gente está falando da criança, porque se ela está o tempo todo submetida a ambientes que tem um barulho que causa um desconforto muito grande para ela, é claro que isso vai impactar na forma como ela vai evoluir, como ela vai aprender, como ela vai conseguir se concentrar para aprender, como ela vai conseguir estar calma para aprender, para brincar, né, para interagir, que é uma dificuldade no autismo, na forma como ela vai dormir à noite, né, na forma como a família dela vai conseguir dormir à noite se ela não conseguir dormir. Isso. Então, eu vejo assim como uma cadeia, sabe? Uma coisa vai levando a outra. Se a gente passa um dia muito estressado no trabalho, quando a gente chega em casa naquele dia, a gente não vai estar da mesma forma do que quando a gente passa um dia mais tranquilo no trabalho. E aí, se a gente chega todos os dias em casa nesse estado, mais sensível, mais irritado,
Isso a longo prazo vai trazer prejuízos para a nossa rotina familiar, para as nossas interações ali com as outras pessoas da casa. Então, assim, as crianças autistas, elas têm uma dificuldade de regulação emocional e muitas vezes de conseguir expressar o que elas estão sentindo, né? De forma verbal. Mas a gente precisa estar atento para os sinais, né? Desse comportamento se muda, se chega todo dia muito estressado da escola. Então, vou até muito irritado, muito agressivo, vou até a escola entender o que está acontecendo. Ah, não tem nada demais, talvez seja realmente esse estímulo da escola que é demais, esse barulho, essa interação com muita gente. Então, todos os dias quando ele chegar da escola, eu já sei que ele tá assim, eu vou tentar fazer uma coisa que eu sei que regula. Vou deixar um banho bem longo, ou eu vou deixar ficar ali no quarto brincando com uma coisa que ele gosta, para só depois, então, eu ir cobrar ele de tomar um banho, ou de ir comer, ou de, enfim... Você ir tentando adaptar a rotina da sua família, né? De acordo com os sinais que a criança vai dando, de onde são esses momentos em que ela fica mais ou menos desregulada, pra gente também não ficar só sobrecarregando essa criança, né? Porque vai pra escola, chega da escola já tá super irritada, aí você já manda ela ir tomar banho, já manda ela ir comer, já manda ela ir pra uma atividade extra tal, já manda ela pra uma outra coisa. A gente precisa entender esse tempo de regulação da criança, né? Porque às vezes ela passa o dia todo num ambiente que tá ali deixando ela tão desregulada que a gente precisa dar esse tempo para ela se regular e depois a gente ir de novo estimular ela em outras coisas. Então, assim, os impactos, eles são muitos, né? São diversos. Vai ser de forma diferente para cada criança, para cada família. E a gente precisa estar atento a esses sinais para a gente ir adaptando a rotina dessa criança, conversando com os professores, com os profissionais que atendem, falar, olha, eu tô percebendo que todo dia, em tal horário, ele fica de tal jeito. O que você acha que eu posso fazer? Não ter medo de perguntar, não ter medo de tirar dúvida, não ter medo de querer saber o que tá acontecendo, né? Isso tudo pode ajudar a ir encontrando, né, esses padrões aí de o que desregula mais, o que desregula menos, o que ajuda mais, o que ajuda menos, pra gente ir inserindo isso na rotina familiar daquela criança, naquela família. Isso é o que eu busco fazer enquanto psicóloga quando eu recebo uma família, né? Tentando entender as especificidades daquela criança e daquela família e vendo o que vai funcionar para aquela família. Porque o que vai funcionar para uma não vai funcionar para outra. Exato. A realidade socioeconômica de uma é diferente da de outra. Exatamente. O acesso a terapias de uma é diferente do acesso de terapias de outra. Então, não dá pra gente também generalizar e falar, todo mundo faça isso aqui que vai dar certo. Porque não vai. Todo mundo tem que contratar tal profissional que vai... nem todo mundo tem como. Então, a gente tem que ir tentando adaptar conforme a realidade, né? E enquanto sociedade, assim, enquanto comunidade, eu acho que a gente tem que olhar para essas causas e, né, para o autismo que a gente está falando aqui, como algo presente na nossa vida também, não só na vida de quem tem um familiar, uma criança com autismo, porque hoje a prevalência, né, do último relatório lá nos Estados Unidos, no centro que faz, está de 1 para 31. Então, uma criança com autismo a cada 31 pessoas. Quer dizer, é uma realidade batendo na porta de todo mundo, né? Então, enquanto sociedade, você pode... eu não tenho um filho autista, mas eu chego naquela escola nova que eu vou matricular meu filho e falo... Qual é a política de inclusão de vocês? Vocês recebem crianças com autismo? Porque o seu filho é autista? Não. É que eu quero saber como é que é aqui. Vocês recebem, se vocês têm professores ali, cuidadores, né? Auxiliares, enfim... Porque isso é responsabilidade social de todo mundo, né? Vou matricular meu filho numa escolinha de inglês, sei lá, alguma coisa assim. Aqui nessa escolinha tem crianças autistas, vocês recebem? Como que é? Eu acho importante que tenha, né? Quero que meu filho conviva com as diferenças, ou o filho de alguém que você conhece. E às vezes até na nossa própria família tem pessoas que estão no espectro e a gente só não sabe, né? Porque hoje a gente sabe que tem muitos adultos, muitos adolescentes recebendo o diagnóstico tardiamente, Exato. né? Então, assim, é uma realidade de todos nós e a gente precisa ter essa consciência para promover essas mudanças, porque a gente já viu ao longo da história que as mudanças acontecem quando a sociedade, quando a população se mobiliza e cobra, né, para que aquilo aconteça. E as pessoas e os familiares com autismo, eles já estão, na maioria das vezes, extremamente cansados. Exatamente. Então, é um trabalho social, assim, uma responsabilidade social. É importante que todos nós tenhamos essa responsabilidade social, independente se você tem uma pessoa com autismo ou com outras deficiências, né? A gente está falando aqui do autismo, mas acessibilidade para cadeirante, enfim. A gente precisa falar sobre essas coisas, pensar, porque...
se a gente só vai levando, é tudo tão corrido, o dia a dia é tão corrido para todo mundo, e você vai ali naquele automático, que as coisas não mudam assim, Exatamente, né? Então a gente precisa jeito. fazer as coisas acontecerem para que elas de fato aconteçam. Se a gente não colocar a mão ali na massa, não vai acontecer nada de diferente, né? Exatamente. Então eu acho muito importante, assim, discutir sobre tudo isso, pensar sobre tudo isso. O autismo, essa prevalência, né? Muita gente fala também, por que tá aumentando tanto o número, né? De pessoas com autismo. Agora tá na moda, tudo é autismo, todo mundo virou autista. Não, gente, há alguns anos a gente não sabia metade do que a gente sabe hoje, né? Exatamente. Há alguns anos as pessoas autistas recebiam outros diagnósticos, como esquizofrenia, ou outros termos pejorativos, como, fulano tem um filho doido que vive trancado dentro de casa. Não, muitos anos atrás, quando a gente estuda na área da saúde, que eu tenho técnico de enfermagem, a gente estuda a história e mandam a gente assistir um documentário sobre o Holocausto brasileiro. Sim. Que quando eu assisti o Holocausto brasileiro, nossa, eu fiquei impactada. Sim. Não tem muitos anos que isso aconteceu. Não tem. Né? E aquele era o tratamento que essas pessoas recebiam. Gente, eu fiquei assim aterrorizada. Eu digo, meu Deus, que bom que meu filho nasceu agora. Sim, lá em Minas, né, que aconteceu. Sim. Nossa, é impactante. Que história. É impactante. Então, assim, há alguns anos essas pessoas recebiam esses termos pejorativos e viviam, às vezes, sim, amarradas em casa, presas. Era horrível. Eram tidas como loucas, como doidas, como, né? Então, assim, ou recebiam outros diagnósticos, né? Como a gente também tá falando. Outra coisa importante, o diagnóstico de autismo, ele mudou ao longo do tempo. Então, os critérios diagnósticos mudaram. Hoje, a gente faz o diagnóstico com critérios que antes não se fazia. Então, isso, consequentemente, faz com que pessoas que antes não eram consideradas autistas, hoje são consideradas autistas, porque a gente entende isso melhor. Os profissionais estão mais especializados, estão estudando mais para poder fazer esse diagnóstico. Existem muito mais pesquisas e estudos na área que fazem a gente ter mais acesso a políticas públicas, a conhecimento para em busca desse diagnóstico, né? Então, assim, são muitas coisas acontecendo que provavelmente fazem com que esse número hoje seja muito maior. Existem várias pesquisas aí acontecendo de se tem alguma influência de alimentação, de outras coisas. Existem, mas a gente ainda não tem nem nada comprovado. A gente ainda não sabe exatamente qual é a causa do autismo. É um transtorno que tem um fundo genético, é de ordem genética, né? E a criança, a pessoa, ela vai ter alterações desde o início da vida, desde a fase fetal, né? Exatamente. Já nasce com autismo. A gente precisa desmistificar algumas coisas do tipo, vacina causa autismo. Não, gente, vacina não causa autismo. A criança já nasce autista. A criança já nasce com autismo, já nasce autista. Telas causam autismo. Não, telas não causam autismo. O que pode acontecer é, a criança já era autista, esteve muito tempo num ambiente que não estimulava ela em nada, ficava ali o tempo inteiro nas telas, e ali foi piorando alguns comportamentos que já existiam, ou, né, não desenvolveu de uma forma boa ali, coisas que poderia ter desenvolvido. Ou tem crianças que estão ficando tão expostas às telas que estão sim tendo prejuízos na comunicação, na interação, de desregulação emocional, mas elas não são autistas, elas só estão com essas dificuldades porque se você passa o dia todo na frente de uma televisão, você não tá brincando, você não tá correndo, você não tá brigando, você não tá resolvendo problema, você não tá espalhando peças, você não tá tendo paciência de guardar, você não tá fazendo um monte de coisa importante pro desenvolvimento infantil. Mas as telas não causam autismo, vacinas não causam autismo. A gente sabe que é um transtorno de origem genética. Alguns fatores são fatores de risco, como idade dos pais. E isso é uma coisa também importante de falar, porque há algum tempo a gente achava que só a idade da mãe era um fator de risco para o autismo e para outros transtornos. Hoje a gente já sabe que a idade dos pais, do pai também é importante. Então, quanto, né, mais velhos os pais, né, quanto mais demorar para acontecer essa gestação, maiores os riscos de autismo e de outros transtornos. Também é fator de risco que nessa gestação a mãe faça uso de drogas ou outras substâncias ou tenha problemas de saúde significativos. Então, assim, são alguns fatores de risco que a gente já entendeu que, nossa, nesses casos tem mais chance de a criança nascer com autismo, mas a gente ainda não sabe exatamente a causa, tem alteração genética. Mas aí vai ali a genética de uma pessoa
pessoa, se junta com a genética daquela outra pessoa e aí acaba tendo uma criança com autismo. A gente ainda não sabe tão bem mapear isso, mas sabemos sim que alguns mitos aí que ficam sendo divulgados não tem evidência nenhuma, como por exemplo vacina e telas causarem autismo. Gente, isso já saiu? Sim. Não acredito. Sim. Como assim? Muita gente que divulga no Instagram que o filho de alguém que ficou com autismo depois que tomou vacina tal. Nossa, isso não existe. Não existe. O filho de não sei quem ficou tanto nas telas que virou autista. Não sem cabimento isso. Não é verdade nada disso, O que a gente deve hoje é ter um equilíbrio, né? Aprender com eles mesmos, ter a ajuda de profissionais, que isso ajuda muito. Uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio. Nem deixar faltar o atendimento, também não sufocar a criança com tanta atividade. Porque às vezes a criança, né? Eu teve uma vez que eu consegui todos os atendimentos, né? Pela rede pública até. E aí ele não estava gostando muito de alguns. E aí eu fui diminuindo. Eu disse, não, ele não está confortável. Eu não sei se era com a pessoa ou era o tipo de atividade, mas aí foi, não se adaptava de forma alguma. E eu tirei e deixei aqueles que ele estava se sentindo confortável. Deixei em 3, que eu achava assim imprescindível, né? E aí a gente ficou por 15 anos incessantemente levando. E aí eu fui descobrindo com ele mesmo, dando esse equilíbrio, porque teve uma fase da nossa vida também que eu quis colocar numa bolha de proteção. Sim. E isso prejudicou o outro novinho também, né, que vinha, complicou assim o desenvolvimento dele por eu tanto proteger o outro, tirar de perto das pessoas com medo, né, desses olhares diferenciados. Não queria me chatear, me estressar mais do que já me estressava. E eu fui, graças a Deus, com o tempo, né? Sim. Essa caminhada, eu fui mantendo o equilíbrio, tanto com a ajuda dos profissionais, como aprendendo com ele mesmo, a lidar com ele. Os limites dele, né? Isso. Que às vezes ele não dá conta de fazer 6 terapias ao mesmo tempo. Exato. Outra criança faz. Ele, né? Eu sempre dou essa orientação. Isso foi muito importante, isso que você falou. Que às vezes a gente quer que a criança melhore o mais rápido possível, evolua e tananana, mas é só um ser humano, né? Não vai dar conta de processar. Tudo ao mesmo tempo. De limitações. Sim, então é importante essa conversa com os profissionais de, olha, eu tô pensando em deixar em 2, 3 terapias. O que vocês acham que é o mais importante nessa fase que ele tá? É desenvolver mais a fala? É desenvolver mais o socioemocional? É desenvolver mais a parte ali com terapia ocupacional, dessa parte sensorial, motora? Falam, né? O que é mais importante? O que ele necessita? Nesse momento, olha, ele está necessitando de psicólogo, psiquiatra só se tiver uma mudança de comportamento drástica. No caso do meu, né? Que são inúmeras situações diferenciadas uma da outra. Então, ele tem que ter fonoaudióloga, psicólogo, muito importante, terapeuta ocupacional e, quando necessitar, vai ao psiquiatra, porque até faz o uso do risperidon, o clínico pode também passar essa receita. Então, só vai no psiquiatra caso haja uma mudança brusca de comportamento. Esse foi a minha situação, né? Assim como se diferencia da situação de outras pessoas, também, né? Cada um é uma demanda diferente. Exatamente. Então, a gente tem que ficar também atento a isso. Às vezes a criança precisa ali de um respiro no meio dessa rotina super puxada de terapia, né? Não é não dar para ela ali as intervenções que ela precisa, não é esperar ela se desenvolver sozinha, tem que esperar o tempo da criança sozinho. Não, precisa, se tem um diagnóstico, se tem a necessidade, a gente precisa ir em busca dessas intervenções, sim. Mas o que acontece muitas vezes é que passam, assim, um protocolo para todas, tipo, nutricionista, fono, TO, psicólogo, nananana, e às vezes não é o caso daquela criança ali, naquele momento está fazendo todas aquelas terapias. Vamos fazer 2, 3, ali 4, e outra faz outras 2, outras 3. Então, ver qual a necessidade daquele momento, né, para aquela criança. Claro, cada caso é um caso. Tem casos mais graves em que vai ser necessário fazer muito mais horas de terapia. Tem outros que vão ser necessárias menos horas de terapias. Então, ter essa flexibilidade para entender que cada autista é um autista, né? Exatamente. Marina, e que orientações, que estratégias terapêuticas você costuma utilizar, né, para ajudar as crianças com TEA que lidam com ruídos? O que você diria para as famílias que nos acompanham agora? Tá. O primeiro de todos é esse do abafador, né, do fone.
Eu acho que ajuda muito. Eu tenho pacientes que antes não conseguiam estar em ambientes que hoje conseguem por causa do uso do abafador. Então, você vê, a criança passa a ter acesso a um ambiente de lazer, a um ambiente de estudo, a um ambiente de interação, onde ela vai se divertir, onde ela vai aprender, porque ela passou a ter ali um recurso de adaptação que faz com que aqueles ruídos sejam menos impactantes para ela. Então, tem muitos pais, muitas mães que ficam com receio, mas vai usar o fone, os outros coleguinhas vão ver e tal. A gente entende isso, mas assim, a gente precisa pensar também entre a criança estar inserida num ambiente com um fone, com um abafador e não estar, é muito melhor que ela esteja, né? E aí você vai conversando, você vai explicando para ela, inclusive, filho, vamos tentar colocar esse fone, que talvez você consiga ir lá na apresentação do coleguinha tal, você consiga fazer sua apresentação na escola melhor, enfim. Então, são adaptações que eu considero bem importantes, inclusive até em parabéns. Tem criança que usa o abafador na hora do parabéns no aniversário, porque antes, na hora do parabéns, não conseguia tolerar as palmas, e aí começa a usar o abafador e começa a tolerar a palma no aniversário. E os pais ficam super felizes. Agora ele consegue tolerar o parabéns com o uso do abafador. Que legal, né? Então, a criança passa a ter acesso a coisas, a momentos, a experiências. Cada conquista com o uso de um vitória. abafador, exatamente. Então, esse do abafador eu considero bem importante, ou fones de ouvido, né? Aí, esses objetos de regulação que eu te falei, de brinquedinhos sensoriais, sabe? Às vezes a criança tá muito incomodada com barulho, ela pega um brinquedo desse que ajuda ela a se regular e ela fica tão focada naquilo que ela consegue se regular e tolerar. E ele segura um monte de Lego na mão. E ele ama aquilo ali, aquele apertar o barulhinho. Ele coloca aqui, uma mãozinha na outra. São coloridinhos. Eu comprei pequenininho, cabe na palma da mão dele. Legal. Então ele adora aquilo ali. E deixa ele levar para onde ele precisar levar. Aí né? Quando a gente sai, eu levo. E isso ajuda muito. Ajuda, exato. Então, esses recursos sensoriais, família, exato. Ela pode ir procurando o que regula ali o filho ou a filha. E né? não ter medo e nem vergonha de testar, né? Testa em casa, assim, dá pro seu filho ali naquele momento em casa, ver se ele vai gostar mais daquele ou daquele ali. Eu vi que ele gostou de apertar mais aquele. Feio, já compro outros. Sim, pra ter sempre esse recurso, né? Um recurso ali que você vai usar. Então, fazer esses testes, explicar pro filho, olha, aperta aqui, vê se você gosta dessa sensação. Se você gostar, a gente pode levar, sempre que sair a mamãe leva na bolsa, você, se já for mais velho, né, adolescente e tal, você pode levar no seu bolso, se for, pode levar na bolsa. Então, assim, encontrar esses recursos sensoriais, né? Tanto de abafadores, fones, como esses táteis, pode ajudar muito ali as famílias a estarem em ambientes que antes não conseguiam estar com aquela criança. Exato. Porque fazem uso agora desses recursos. E ter em mente também que talvez tenham coisas que eles não vão gostar, que eles não vão tolerar, que eles não vão querer fazer, e respeitar, né? E aí, encontrando também dentro da rotina da família formas de adaptar isso. A gente gosta de ir no cinema, mas todas as vezes que a gente levou ficou muito desregulado, não gostou e disse que não gostava, então a gente vai agora no cinema quando ele fica com a avó. E entender que há uma diferença também, né? E quando se tem essa rede de apoio, que claro, nem todo mundo tem essa rede de apoio, mas quando se tem essa rede de apoio, as coisas vão ficando um pouco mais leves, né? Mais Exatamente, fáceis. Não sobrecarrega tanto a mãe, exato, né? Exato. Marina, eu passaria aqui o dia com você só falando sobre boa. isso. Que assunto gostoso e quanta informação valiosa. E você é maravilhosa no que faz. Já quero ter contato. Como é que a gente te segue nas redes sociais? Se quiser deixar aí tuas redes sociais, onde te seguir. Se quiser deixar teu telefone, sinta-se à vontade. Tá bom, vou deixar. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre assuntos tão importantes, né? Falando sobre algo que a gente, como a gente estava falando, precisa falar sobre. Precisamos falar sobre essas coisas. Então, é uma oportunidade muito, muito boa, assim, muito grande e muito bom estar aqui conversando com você. Eu adorei. Passou rápido, né? Passou muito rápido. Então, assim, a honra é toda minha, né? Em compartilhar isso com as mães que acompanham a gente, com as famílias que de repente, eu não tenho na minha família, mas eu conheço alguém que tem, e já vai e compartilha essa nossa conversa com alguém. E eu já compartilho para todas as minhas amigas mães de autistas também. Essa nossa conversa vai, para todas elas. Tá já certo. vou compartilhar. Eu te agradeço. Quero dizer que o Conversas Inclusivas está sempre de portas abertas. Sempre que você tiver algo para compartilhar com a gente, que essa de hoje foi assim
uma conversa assim muito valiosa, cheia de informação, de conhecimento, de trocas de experiência. E isso é muito válido para a nossa vida, né? Sim, sim. Porque muitas vezes, quando a gente, como eu, passei arduamente a minha caminhada, que não adianta só você ler, você tem que vivenciar. E muitas vezes, se alguém vem e troca essa experiência com você, isso já é uma mão na roda. Sim. Isso já é uma ajuda, né? Às vezes só esse escutar, esse trocar, isso já é muita coisa no dia a dia, Exatamente. Né? Pode ser situações diferentes, mas em algum momento ali você vai se identificar com alguma coisa porque é a mesma situação. Sim, exatamente. Mas eu agradeço muito o meu Instagram profissional, né? É @psicóloga Marina Morena, Marina com Y. E lá tem o link que vai direto pro meu WhatsApp, então fica aí também o registro dos contatos, perfeito, tá bom? Já vou seguir. Muito eu obrigada, te agradeço, viu? Muito obrigada. Nossa, eu fiquei assim lisonjeada com o nosso bate-papo, fiquei assim super feliz em compartilhar isso com quem está nos acompanhando, porque é um assunto extremamente valoroso. Muito obrigada e fico à disposição para próximas oportunidades. Maravilha, volte sempre. Tá certo, obrigada. Nós conversamos com Marina Morena, psicóloga. Falamos sobre uma questão muito importante que a gente sempre tem que estar falando sobre isso. As famílias que passam por isso sabem como é que é a sensibilidade auditiva no autismo, né? E o papel do psicólogo, como ela acabou de falar, ter toda essa conversa com a gente, todas essas orientações de extremo valor. Para você que acompanhou, se não tem um autista na família, por favor, compartilha com quem você conhece, uma família de amigos ou pessoas aí que você queira transmitir essa informação de muito valor. Então, nós vamos ficando por aqui com mais um Conversas Inclusivas. Eu sou a Adriana Carla. Você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify da nossa rádio da Defensoria. E até a próxima. Tchau, tchau.